Estratégias para você economizar no imposto de renda nos ativos financeiros, ou seja, maximizar os seus ganhos nos investimentos. Bom, muita gente já sabe, mas muitos também não sabem. Para a pessoa física, no mercado brasileiro existem diversos ativos que não são tributados. E eu vou citar alguns deles, os principais. Sempre que você vê AII, LCA, LCI, CRA, CRI, fundos imobiliários e debêntures incentivadas, cuidado! Existem as debêntures não incentivadas e as incentivadas. Debênture incentivada, ela é isenta de imposto de renda. Porque aí é a regra do emissor, o investidor não precisa preocupar. Porque está fomentando o agrícola, o imobiliário, infraestrutura, educação, saúde, enfim, áreas que o governo quer incentivar. E aí começa aquela conta errada que eu vou ensinar você a fazer ali na luzinha daqui a pouco. Então presta atenção aqui. Tem muito investidor que já fala: Daniel, o que você tem aí de LC e LCA? Aí eu já penso, começou essa história, né? Porque elas são isentas e faz sentido você preferir o ativo isento, desde que a isenção ela seja superior à taxa extra oferecida pelo ativo tributado. Vamos fazer uma comparação simples, que são os CDBs, que são títulos de crédito bancário, emissão bancária, garantidos pelo FGC, assim como são as LCAs e as LCIs. Para você, investidor, um CDB, uma LCA e uma LCI é idêntica do ponto de vista de risco, de emissor e garantia. Quem garante o CDB, a LCI e a LCA é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que inclusive é o mesmo garantidor da poupança. Tem muita gente que está começando agora fala: a poupança é o investimento mais seguro do Brasil. Mentira! Tão seguro quanto a poupança são os CDBs, LCIs, LCAs e também os títulos públicos federais, no caso o Tesouro Selic, que tem a garantia do governo e é pós-fixado, não vai ter sobe e desce, assim como é a poupança. Mas vamos voltar aqui para o tema de isenção fiscal ou tributado. Eu faço a pergunta para o investidor: o que você prefere? Um CDB a 118 do CDI ou uma LCI ou LCA a 100% do CDI? Ele fala: poxa, não sei. É só você fazer a conta. Vamos fazer agora no vídeo uma conta mais simples e lá na lousa eu vou complicar um pouquinho mais. A gente vai supor que os dois investimentos aqui nesse exemplo seja para a partir de 2 anos e 1 dia. A tributação mínima é de 15%. E do outro lado, né, na LCI e na LCA, ela é isenta. Se você pegar uma LCI a 100%, vai render 100% do CDI. E um CDB a 118, na hora que você tirar 118, você tirar 15%, você vai encontrar os mesmos 100%. Então é questão de matemática. É incrível como o brasileiro, se eu falar: olha, presta atenção aqui, hein? Eu tenho aqui um ativo tributado, o tributo vai ser de 15%, pagando 10% ao ano. Quanto você vai ter líquido? Horas. 10% menos 15%, 8,5%. Mas se eu inverter, eu falo assim, ó, eu tenho um ativo líquido pagando 8,5% ao ano. Qual seria uma taxa equivalente tributada para eu fazer essa comparação? Horas. No primeiro exemplo, você pega o número 10 e multiplica por 0,85. Afinal, o tributo é 15%. E você vai achar os seus 8,5%. E no segundo exemplo, ao invés de multiplicar por 0,85, você divide. Você pega a taxa líquida e divide por 0,85, você achou a taxa bruta equivalente, que no mercado financeiro a gente chama de gross up. É embutir imposto num ativo isento. Para que isso? Para você conseguir comparar todo mundo na mesma base, os ativos isentos com os ativos tributados, e então decidir qual vai te entregar um maior retorno de longo prazo,
Então não existe essa questão de LCI e LCA é melhor porque são isentos. São melhores se entregarem um retorno superior ao retorno extra que entrega um ativo tributado, sabendo que você vai pagar o imposto, enquanto que os outros são líquidos. Não tem melhor ou pior, é uma questão de matemática financeira. Existe ainda uma outra estratégia para economizar no imposto de renda dos ativos financeiros, exclusivamente para quem opera renda variável. Serve tanto para as ações como também para os FIIs ou fundos imobiliários, tanto faz. Vou dar um exemplo. Você, investidor, comprou R$100.000 em Petrobras e outros R$100.000 em Magazine Luiza no mesmo dia. Passado um ano, a Petrobras valorizou 50%. Quanto é que você ganhou? Você tinha 100 mil, 50%, você ganhou 50 mil. Mas o Magazine Luiza desvalorizou 50%. Você colocou 100 mil e agora tem apenas 50 mil. No mesmo dia, você quer realizar o lucro da Petrobras. O que você faz? Você vende as ações da Petrobras e também vende as ações do Magazine Luiza. Você está realizando um lucro de 50 mil reais e um prejuízo de 50 mil reais. Você não deve nada para a Receita Federal. E no dia seguinte, você compra a mesma quantidade de Magazine Luiza a um preço 50% mais barato. Essa é uma estratégia muito utilizada, é lícita e aí não vou dizer vale a pena. Tem gente que odeia pagar imposto, faz. E tem gente que não liga, não faz. Aí você fala assim, poxa, Daniel, mas tem um risco, né? E se eu vendi Magazine Luiza com prejuízo por R$5 e no dia seguinte a ação abre a R$5,10? Você vai pagar esses 10 centavos. Mas é o seguinte, se você utiliza essa estratégia com frequência, um dia você ganha, um dia você perde, tenha absoluta certeza que na média é o 0 a 0 e a estratégia vai sim funcionar e é válida. E finalmente, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre esse assunto, mas muitos investidores atualmente também são empreendedores, também têm uma PJ, uma empresa, né? E aí fala assim, Daniel, tanto faz investir na pessoa física ou na PJ, na minha empresa? Negativo. Não existe nenhum ativo isento para a pessoa jurídica, para as empresas, enquanto existem diversos para as pessoas físicas. Então, se você puder, invista na pessoa física. Mas, enfim, você tem que distribuir dividendo, né? Simplesmente fazer um TED lá para sua conta e falar, não, vou investir na física. Existe um procedimento contábil, mas eu vou explicar no próximo vídeo específico sobre esse assunto. Então, vamos lá para o quadro para ver como é que funciona essa questão de líquido e bruto, o gross up e o isento. Então, continuando esse tema, agora eu quero te ensinar a comparar os ativos isentos dos ativos tributados. Eu estou utilizando os mais tradicionais, que são o CDB, a LCI e a LCA, porque são mais fáceis, mais servem para CRI, CRA, debênture incentivada, fundo imobiliário, qualquer ativo tributado em relação a um ativo isento. Como é que você faz essa conta? Primeira coisa, com exceção das ações, deixa isso de canto. Ações são tributadas em 15%, mas vamos esquecer isso por enquanto. Qualquer outro investimento tributado, fundo de investimento, CDB, qualquer outro ativo, ele vai seguir a escala regressiva de imposto de renda. Como é que ela funciona? Até 180 dias. Cuidado com essa questão de 6 meses e 1 ano, porque se for 6 meses, considerando 180 dias, é uma tributação. Mas 181 também são 6 meses e já é 20%. Então até 180 dias a tributação é de 22,5%. De 181 a 360 são 20%, 361 já cai para 17%, 17,5%. A mesma coisa aqui no 720, né? 720
sofre uma tributação de 17,5%, e a partir de 2 anos e 1 dia, ou seja, 721 dias, você tem a alíquota mínima de imposto de renda, que é 15%, quando o ativo é tributado. E aí fica aquela dúvida, né? Coloquei aqui vermelho, o que é tributado, e azulzinho, aquilo que é isento. O cliente liga, o assessor fala, olha, eu tenho um CDB oferecendo 120 do CDI, mas eu também tenho uma LCA e uma LCI a 100% do CDI, qual que você prefere? Aí o cliente fica, então, né? Não sei não, me ajuda aí, faz a conta. É muito simples. Muita gente sabe fazer a conta de imposto, mas não sabe fazer o inverso. Olha como é que funciona. 120 do CDI. Você está entrando aqui na escala de 15%. A regrinha para você tirar imposto é multiplicar simplesmente 1 menos 15. 0,85, você vai multiplicar por 0,85. E deixa eu fazer minha colinha aqui, 120. Você vai encontrar. Então eu vou começar com o exemplo mais simples, pegando a tributação mínima de 15%, utilizando o índice de 0,85. Eu multiplico a taxa do CDB pelo índice, reduzindo o imposto, eu achei 102 líquido. E aí sim, você vai perceber que 120 do CDI pagando 15% de imposto, dá 102 líquido, que é maior do que o 100% oferecido pela LCA LCI, que tem pela LCA LCI, que é isento de imposto de renda. Agora perceba uma coisa, essa conta, muita gente nem faz dessa maneira, mas ele coloca lá 120, 15% menos, a pessoa consegue deduzir o imposto. Quando você dá a taxa bruta, ela tira o imposto, ela consegue chegar no líquido. Mas o inverso muitas vezes não é verdadeiro. Se eu dou uma taxa líquida, dá um parafuso no investidor. Qual seria a taxa bruta equivalente? Repara só como é que acontece. Aqui eu tenho 100% do CDI líquido, eu quero saber qual a taxa bruta dessa LCI para eu comparar com esse CDB a 120. Você vai fazer a mesma continha que anteriormente, pegar a taxa líquida, né? 100%. Mas ao invés de multiplicar, você vai dividir pelo mesmo índice. Então, na hora que você dividir 100 por 0,85, você vai encontrar 117,65%. Ou seja, o investidor racional ele deveria ser indiferente entre uma LCA LCI a 100% do CDI e um CDB a 117,65%. Então, se um CDB a 118 do CDI ou uma LCA LCA a 100, quem rende mais? O CDB. Nessa hora que eu falo, não tem melhor ou pior. É uma questão de matemática financeira. Aquele que render mais ou embutir imposto ou deixando os dois líquidos, né, na mesma base, é o que você deveria escolher. Essa conta foi um pouquinho mais simples. E se fosse alguma coisa aqui no meio do caminho? Enfim, é idêntico, mas vamos fazer a continha só para vocês verem. Continuando aqui, eu peguei os mesmos ativos, o CDB que é tributado, a LCA e LCI que são isentos. Tudo que eu troquei aqui foi o prazo. Agora eu estou utilizando o exemplo de 1 ano. É incrível como grande parte dos investidores tocam até 1 ano. É meio que uma mania. E vamos lá. Eu tive o cuidado de utilizar uma base de 361 dias. Para quê? Para a gente cair na escala de 17,5. Veja bem. Então a gente vai utilizar esse índice. Atenção,
onde frequentemente tem uma pegadinha. Imagina que o CDB é para 361 dias, igualzinho está aqui. Só que aqui é para 360. Aí o desavisado vai querer fazer gross up utilizando esse indicador. Errado. Você vai utilizar o prazo do ativo tributado, porque aqui a rentabilidade é isenta e é diária, assim como é aqui, mas aqui é tributado. O tributo incide sobre 361 dias. Imagina que eu estivesse comparando um CDB de 361 com a LCLC de 360. O gross up está aqui, com 17,5%, ou seja, um índice de 0,825, não 0,8. Então vamos ver como é que ficaria as taxas líquidas e brutas nesses dois exemplos. Começando, a gente vai extrair 120 do CDI bruto, com uma tributação de 17,5%. Quanto que isso dá líquido? Nada, sim, muito simples, né? 120 multiplicado por 0,825, que vai dar 99% do CDI. Olha aí, um CDB é 120. Para um ano com a tributação em 17,5, vai entregar líquido 99 do CDI no período de um ano. Já a LCA, LCI, você não tem essa taxa aqui do CDB. Você tem essa base de comparação. O que é melhor, 120 do CDI ou 100% do CDI para um ano? Então você vai aplicar o 100% e vai dividir, ao invés de multiplicar, por 0,825. E você vai encontrar 121,20% do CDI. Então veja que no primeiro exemplo, o CDB a 120 com uma tributação de 15% supera a LCA a 100%, mas com a tributação de 17,5%, no mesmo caso, você vai preferir a LCA e LCI, que vão entregar 100% e é mais do que os 99% pelo CDB. E a conta é simples assim, é descontar menos a carga tributária, e aí, se for o caso de tirar imposto, você pega a taxa bruta e multiplica pelo índice do imposto. E se for para grossapar, embutir imposto no ativo isento, você simplesmente, ao invés de multiplicar, divide. Uma regra de 3 muito simples que muita gente se perde nesse momento. Acho que aqui ficou claro.